eu lhes apresento a minha saudação, lhes desejando a bênção, a paz, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da nossa santa querida Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. O nosso Deus nos ensinou que precisamos fazer a nossa parte para que Ele possa nos abençoar. Então, pedimos a todos que nos ouçam sempre online, ouçam as nossas reuniões, procurem ouvir o programa Hora Milagrosa, procurem fazer o uso do óleo, da água ungida, fazer o uso também de peças de roupas que podem ser ungidas através da oração no programa Hora Milagrosa. E confiantes, amados irmãos, com a fé que o nosso Consolador nos deu, através dos ensinos do nosso irmão Aldo, pregando o Evangelho do Reino dos Céus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, nós temos fé que, por conta da igreja que milita aqui na face da terra, desejando anunciar o verdadeiro reino dos céus, nós seremos vitoriosos em nome de todo o poder celestial. Amém. Vamos, pois, orar. Santíssimo, glorioso e onipotente Deus, nosso Pai e eterno Criador, neste instante nós invocamos o Teu santíssimo nome, o Seu poder e a Sua glória, assim como o poder glorioso do Seu divino Espírito, para que, juntamente com Jesus, com Maria Santíssima, com a nossa santa e querida Vó Rosa, com o nosso irmão Aldo e os demais santos da corte celestial, possa, nestes momentos em que nós iremos meditar na doutrina da nossa igreja, estar presente em nossa vida, estar presente, ó Pai, na vida daqueles que nos ouvem através da internet, nos abençoando, dando-nos fé, coragem e sabedoria, com palavras de ânimo, para que, com toda a firmeza da fé que a nossa santa e querida Vó Rosa nos legou, através também dos ensinos do nosso irmão Aldo, nós possamos ser vitoriosos, possamos vencer mais esta luta que surge diante desta humanidade, e vencendo esta luta, ó Pai, que nós possamos cantar glórias ao Teu nome ao final de tudo, porque esta é a missão gloriosa da Sua igreja aqui na face da terra. Este é o legado que o Senhor deu aos seus filhos, este é o legado que através de Jesus foi nos dado, que nós pudéssemos anunciar o Evangelho do Reino dos Céus, anunciar a paz, o amor, as virtudes preciosas do seu poder que pode estar com um povo aqui na face da terra, e assim cantarmos sempre a vitória do Reino dos Céus. Santa Vó Rosa, abençoe todo este teu povo, abençoe este mundo, tem misericórdia de todos nós, e muito especialmente neste momento em que seu povo está reunido nos seus lares em muitos lugares, e até mesmo em outros países. Ouça as orações que nós te fazemos, ouça juntamente com o nosso irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria, e que esta reunião sirva para fortalecer a nossa fé, sirva para nos dar ânimo e coragem, para sermos vitoriosos em Teu santíssimo nome. E tendo a certeza de mais uma vitória, a vitória do Reino dos Céus, nós entregamos esta reunião em Tuas santas mãos. Amém. Vamos entoar o hino número 1 de nosso inário, Igreja Forte. This
e nós iremos cantar o hino 190, Promessa do Céu. Amém. Estamos nós, irmãos, passando por um momento muito difícil. Um momento em que as dificuldades não são só nossas, mas são de toda a humanidade. Porque o vírus que atingiu e que está atingindo este mundo, de certa forma, está transtornando a situação financeira do mundo todo. E a missão da igreja é anunciar o reino dos céus aqui na face da terra. A missão da igreja é manter a fé do seu povo, daqueles que já são apostólicos, firme, em pé, confiante de que esta batalha nós iremos vencer e que Deus, o nosso Pai, usando da grande compaixão para com toda a humanidade, muito especialmente através da obra da igreja, e porque Ele tem o seu povo militando aqui na face da terra, irá dar a continuidade da sua obra até que determine que tudo seja consumado. Mas para isso, para que nós possamos continuar mantendo o programa Hora Milagrosa, nós precisamos com fé, e aqueles que puderem dar as nossas ofertas, crendo que nós teremos a saúde do reino dos céus, crendo que nós teremos a graça e a bênção a nos proteger. E assim como num tempo longínquo, muitos vieram para esta igreja porque sintonizaram o rádio e ouviram a Hora Milagrosa, a palavra do nosso bispo, uma palavra de consolo, de conforto, que os tirou de tanto problema, de tanta luta e os trouxe para o reino dos céus. Vamos confiar, vamos manter a obra da nossa igreja, vamos manter a nossa fé, vamos fazer o possível para que, em nome do reino dos céus, aqueles que são os responsáveis pela manutenção da obra da igreja, possam manter os programas da Hora Milagrosa, possam manter os compromissos que são necessários e que a igreja já tem para cumprir, para que assim, amados irmãos, a nossa vitória seja muito grande, a graça e a virtude do reino do céu seja muito preciosa em nossa vida, e para que nós possamos honrar o nome do Consolador que está conosco, honrar o nome do profeta que foi nos dado, honrar principalmente o pedido e aquilo que ele nos disse: a minha igreja está preparada, preparada para vencer, preparada para lutar, preparada para dar continuidade à obra que eu iniciei e preparada para que
na vida deste povo se cumpra o reino dos céus. Que todos tenham muita fé, todos tenham muito amor no seu coração, nesses momentos duros de dificuldade em que nós passamos, muito especialmente sentindo a falta das reuniões da nossa igreja, mas que todos saibam que a Santa Vó Rosa, que o irmão Aldo, que o nosso Senhor Jesus, que a Santa Mãe Virgem Maria, assim como prometeram, estarão no seu lar, estarão na sua vida, os abençoarão e lhes darão a graça e a virtude do reino dos céus, de assim poderem ser vitoriosos. Eu irei fazer uma breve oração, muito especialmente para pedir à Santa Vó Rosa que abençoe a vida de todos, principalmente de todos os que nos ouvem, para que tenham sempre a firme certeza que serão vitoriosos neste momento de luta e dificuldade. Santa e querida Vó Rosa, falei aos teus filhos, em nome da direção desta igreja, a necessidade que nós temos de, num momento tão difícil da luta que o mundo está passando, mantermos a obra desta igreja para que possamos continuar mantendo a fé dos nossos irmãos que estão nos seus lares, nos ouvindo e muito especialmente ouvindo-nos através do programa A Hora Milagrosa. Rogo que a Senhora lhes dê coragem, juntamente com o nosso irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima, dê saúde para os seus corpos, proteja-os e lhes dê a graça e a unção do reino dos céus, que eles sejam vitoriosos e que vitoriosa seja a tua igreja aqui na face da terra, que o seu nome seja louvado, que através do seu nome, o nome de Jesus seja engrandecido e que o nosso Pai, com a sua bênção, com o nosso irmão Aldo e os santos anjos da glória celestial, deem mais uma vez a vitória que foi prometida à igreja do reino dos céus, a igreja que representa o seu tabernáculo aqui na face da terra, e crendo que a Senhora irá abençoar a vida deles, o seu trabalho, irá dar saúde para os seus corpos. Eu peço a sua bênção para todos eles, hoje e para todos sempre. Amém. Recomendações importantes. Com profundo sentimento, o Conselho Deliberativo informa a todos os estimados irmãos, membros da Igreja Apostólica, ouvintes do programa Hora Milagrosa, e internautas que, por motivo de força maior, atendendo a determinações e decretos das prefeituras municipais, nossas reuniões em diversas congregações serão temporariamente canceladas em função da pandemia do coronavírus. Pedimos que permaneça em sua casa em oração e com muita fé em nossos santos. Evite sair sem necessidades. Façam uso da água e do óleo ungidos, bem como peças de roupas no momento da oração do programa A Hora Milagrosa. E os irmãos que estão nos seus lares precisam ter muita fé, ouvir o programa A Hora Milagrosa. E muito especialmente os irmãos idosos, tenham muita fé. Eu sei que uma grande parte sente falta das nossas reuniões, assim como todos nós sentimos. A pandemia vem assolando muitas vidas diárias. Hoje e desde ontem, só num dia, foram mais de 700 mortes. E no mundo inteiro tem quase 200 mil pessoas que já estão contaminadas com o vírus. E o povo, principalmente o povo apostólico, precisa entender que precisa ficar na sua casa. Não é para sair nos dias que teriam reuniões, mas ficar quietinho lá, em oração, pedindo a nossa santa e querida Vó Rosa que dê a vitória ao reino dos céus e ao seu povo. E muito especialmente os irmãos idosos, aqueles que possuem algumas doenças, como diabetes, problemas de coração, precisam tomar muito cuidado mesmo, porque a Santa Vó Rosa sempre nos ensinou que Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E então, aqueles que crerem, podem ter certeza, a Santa Vó Rosa irá visitá-los na sua casa. Ela sempre estará enviando um anjo da sua glória para poderem lhes abençoar, lhes proteger e ajudar a todos para que sejam vitoriosos.
os irmãos de idade tomem muito cuidado. Não fiquem nos portões conversando com vizinhos, nada. Fiquem na sua casa em oração, irmãos. Alguns de nós temos que trabalhar e precisamos tomar cuidado no trabalho, na condução, aqueles que precisam de transportes coletivos e aqueles que não precisam e que podem ficar na sua casa. Fiquem nas suas casas. Então não façam nada que possam colocar a sua vida em risco. E se por acaso tiver algum sintoma, procure o médico, procure orientação médica, porque a medicina sempre foi ensinada que deve ser usada pelo apostólico e nós não podemos ser fanáticos ao ponto de acharmos que nós não precisamos, às vezes, de uma ajuda médica. Então precisam, se for necessário, usarem os médicos, porque a Santa Vó Rosa nunca proibiu nós de usarmos os mesmos. Mas precisam tomar muito cuidado neste momento de dificuldade, porque o que a avó quer, o que o irmão Aldo quer e o que Deus quer, juntamente com Jesus e Maria Santíssima, é que nós sejamos vitoriosos. E a igreja precisa dar exemplo nestes momentos. Eu irei ler as mensagens que constam neste boletim e depois nós iremos meditar nas mesmas, para podermos então assim termos estas palavras como fé, amor e confiança para sermos vencedores. Mensagem: doutrina apostólica. O amor fraternal e a união são importantes para a obra da Igreja. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima, no governo desta Igreja Apostólica, muito lutaram para manter sua unidade, tanto na sede como em todas as congregações. No entanto, para manter esta unidade espiritual entre o nosso povo, o amor fraternal é de fundamental importância e de grande significado para a obra de Deus na terra. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação e de interesse entre pessoas, de modo a gerar sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a realizar esforços em prol do seu semelhante. O amor fraternal valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim é, porque estes relacionamentos tornam-se tranquilos e afetuosos, duradouros e estáveis, profundos e de grande compromisso em relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna, sem outros interesses, que não o de fazer o bem, sem desejar algo em troca. Por esses motivos é que a união e o amor fraternal entre os irmãos apostólicos são de grande significado e de muito valor para a obra da Igreja Apostólica, tanto para o seu crescimento quanto para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, nestes ensinamentos que nos deu o Santo Irmão Aldo. A união e o amor fraternal incentivam a paz entre os irmãos da mesma fé e entre as famílias, paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade do trabalho na igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Havendo a união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. Consequentemente, o bom relacionamento contribui para o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor e para lutar pelo bem da igreja, do seu irmão ou irmã de fé. Se todos forem verdadeiramente unidos e desejosos de praticar o amor fraternal, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo terão mais facilidade de dominar seus corações. Nossos santos estão sempre prontos para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possamos ter o Espírito santificado e consagrado. E, assim, ligados aos céus, seremos uma igreja forte e vencedora. Como direção da nossa igreja, pedimos a todos os irmãos e irmãs que nos ajudem a alcançar
na sede e nas congregações, esta perfeita união fraternal, porque com o bom exemplo de cada apostólico ganharemos muitas almas para o reino dos céus. Esperamos em todos os irmãos a dedicação, o amor e a compreensão para que reflitam nesses ensinamentos e no pedido que fazemos em nome dos nossos santos, Jesus nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Sejam unidos e se amem fraternalmente. Disciplina apostólica. A disciplina concede honra e nos torna participantes da santidade de Deus. A disciplina apostólica é um conjunto de regras para um bom viver, para uma boa conduta, para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver. Precisamos ser disciplinados, ou seja, precisamos proceder dignamente, de maneira constante diante de Deus e do próximo. A disciplina apostólica corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido. Sem disciplina ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o Filho de Deus, afirmando: porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como os filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, então vivermos? Pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o de que melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus o Pai, por meio da Santa Avó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, vos corrige e disciplina para a vossa salvação e santificação, para que sejais participantes da sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de um bom viver, e isto se quiserem ser bem-sucedidos em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, ama a Santa Avó Rosa e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos do Santo Irmão Aldo foi para que os pais amem aos seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamentos, que os ajudem a ser disciplinados e a terem a boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensine os seus filhos a regra de um bom viver, de um bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensine-os a serem humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, acata a orientação e não se rebela, nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito deste assunto. Não retires da criança a disciplina e a correção, pois livrarás a sua alma da condenação. Sejam amigos de seus filhos para o bem e para que é justo diante de Deus. Converse com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Procurem dar a eles seu carinho, seu afeto e seu amor, porque assim procedendo, seus filhos terão muito respeito e consideração para com a sua palavra e seus conselhos. Ensine os seus filhos a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, os obreiros em gerais, os professores e orientadores, a respeitar o seu próximo, para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém.
Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los e ensiná-los, para que tenham temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Ensine seus filhos a amar a igreja, a amar e respeitar sua doutrina e disciplina, as quais Jesus nos trouxe dos céus por meio da Santa Avó Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja. Ensine-os que os nossos templos não são locais para brincadeiras, correrias e nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos, como Jesus nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isso é o mesmo que dizer: cuide do seu proceder, das tuas atitudes e guarde a tua língua para não dizeres palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenhas todo o respeito e cuidado para não entristecerem a Deus e nem aos seus santos. Com estes ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa disciplina no seu viver, no seu proceder, na maneira de apresentar, de acordo com a vontade da Santa Avó Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristece esta Santa de Deus. Sejam sábios e prudentes, que a Santa Avó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, ajude e abençoe a todos os irmãos para que tenham uma vida justa, honrada e santificada para o Pai Celestial. Amados, meditando nesta palavra que nos foi dita neste dia, nesta palavra que está no boletim, ela foi muito digna de nós meditarmos, porque está escrito que o amor da humanidade um dia iria se esfriar de tal forma que a fé seria abalada. E é aquilo que nós temos visto que está acontecendo no mundo, principalmente nos dias presentes. O amor dos homens, de uns para com os outros, se esfriou. As pessoas estão mais interessadas em angariarem fortunas, angariarem bens, angariarem poderes e tantas coisas, que esfriou-se o amor e o desejo de que o próximo, o seu próximo, seja feliz, bem-aventurado, assim como a sua pessoa o é. Esfriou a vontade de que na terra o povo pudesse ser um só, e que todos tivessem as mesmas condições, principalmente condições de poderem se alimentarem, de viverem uma vida digna e de acordo muito especialmente com aquilo que Deus quisesse que existisse e que exista na vida, principalmente do povo que Ele tem como seu povo, o povo que Ele quer levar o Evangelho do Reino dos Céus através do mesmo. E por este motivo, é muito importante que nós meditemos nesta palavra, exatamente porque todos os dias da nossa vida, nós precisamos pedir ao nosso Deus que nos dê amor, nos dê coragem, nos dê sabedoria, para que nós possamos nos suportar uns aos outros e para que nós possamos nos respeitarmos uns aos outros, ao ponto de que, principalmente como povo de Deus, nós possamos ser um povo que dê exemplo na face da terra, do poder, da glória, da justiça e da unção preciosa do Espírito Santo do nosso Pai, que Jesus garantiu a esta igreja através da promessa que cumpriu quando nos trouxe a Santa Avó Rosa como Consolador e nos deu o nosso Santo Irmão Aldo como o seu sucessor e pastor, que, amparado muito por Maria Santíssima e ajudado pelos santos dos céus, sempre desejou ensinar a este povo que sem amor, sem a dedicação ao reino dos céus, ninguém chegará ao reino dos céus e a igreja não poderá ser vitoriosa. E nesses dias, além de amarmos uns aos outros,
os nossos irmãos apostólicos, além de amarmos os nossos familiares, aqueles que estão do nosso lado, é muito preciso que esta igreja, que este povo que nos ouve, tenha um grande amor para com a humanidade e tenha uma grande piedade para com tudo aquilo que está acontecendo neste mundo, porque nós sabemos que tudo que tem acontecido na vida da humanidade é exatamente porque faltou o amor, porque falta o amor de um para com o outro, e faltando o amor, a fé se esfria e as pessoas se esquecem da existência de Deus na sua vida. E o amor que nós temos pela nossa igreja, pela nossa doutrina, pela nossa disciplina, pela unção do Espírito do Pai que a Santa Avó Rosa nos trouxe, não pode se esfriar, para que a nossa fé de maneira nenhuma se abale, e para que nós, vitoriosos e confiantes no poder e na graça do nosso Pai, possamos ser verdadeiramente o povo que irá levar a vitória do reino dos céus um dia aqui na face da terra, quando Deus assim determinar que a Santa Avó Rosa, que Jesus e o irmão Aldo o façam em seu nome e em nome do Espírito Santo. E é preciso, melhor dizendo, que os irmãos entendam que toda a obra do reino dos céus aqui na face da terra, tudo aquilo que o nosso Pai fez em favor da humanidade, sempre foi uma obra de amor. A própria criação da humanidade é uma obra de amor, porque eu já lhes disse em outras oportunidades, quando Deus criou a raça humana, ao dar a vida ao homem, Ele soprou de dentro de si aquilo que de melhor Ele tinha, para poder dar ao homem um espírito que habitasse num corpo que verdadeiramente honrasse e glorificasse o seu nome aqui na face da terra, e honrando e glorificando o seu nome, vivesse, e quando seus dias terminassem, pudesse retornar ao reino dos céus com toda a glória, com toda a unção, e entregar aquele espírito tal qual ele veio, um espírito santificado, cheio de fé e cheio de coragem. Acontece que, infelizmente, o domínio das trevas tomou conta da humanidade. Por conta do pecado, surgiu principalmente a falta da fé em Deus. E o nosso Deus sempre foi um Deus amoroso. As obras de Deus são dar a vida, são dar amor, são dar virtudes ao seu povo para que possa ser vencedor aqui na face da terra. Enquanto que a obra do Espírito das Trevas é afastar a pessoa de Deus. E quando ela afasta a pessoa de Deus, o que ele tenta fazer é exatamente destruir o corpo. Porque se ele puder destruir a vida do corpo, aquela pessoa afastada de Deus não tem o direito de encontrar o perdão diante de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós pregamos um Deus de amor, um Deus que só faz bondade, um Deus que amou o mundo de tal forma que enviou o seu próprio Filho para se sacrificar. E nos tempos presentes, muito especialmente nos dias de hoje, quando nós estamos passando por esta grande dificuldade, existem muitas coisas que estão colocando, principalmente nos meios sociais e nas redes sociais, que não são de acordo com aquilo que nós ensinamos. Muitas coisas, muito embora estão e ficaram escritas principalmente no Velho Testamento, falando a respeito do juízo de Deus. É preciso que os irmãos entendam que Deus nunca criou nenhuma praga, Deus nunca criou nenhuma doença, Deus nunca criou nada que prejudique o homem, o qual Ele criou. Mas o que acontece? Como eu vos disse, Deus é vida, e Ele, o Espírito das Trevas, é morte. E o que acontece? Deus, usando de toda a sua vida, e principalmente do seu poder, de conseguir perscrutar tudo o que acontece, e saber inclusive a intenção do Espírito das Trevas, para salvar os homens,
ele sabia quais eram os planos do espírito das trevas para destruir aqueles que não seguiam a ele, não seguiam a Deus. E Deus, desde o início, disse que o povo, para ser dele, precisava obedecer uma disciplina, precisava crer nele de acordo com a sua vontade. Tanto é que ele levou Moisés ao monte e deu os 10 mandamentos a Moisés. E o povo precisava seguir aqueles mandamentos para ser o povo de Deus. E quando o povo deixava de crer, Deus via a alegria do poder das trevas de estar tomando conta daqueles corações. E via a intenção do poder das trevas de querer destruir aquelas criaturas. E ele enviava os profetas. E os profetas falavam: se não crerem em Deus, vai haver uma praga, vai haver uma doença, vai haver tantas e tantas maldades que vão recair sobre a humanidade. Mas o Velho Testamento passou por muitas traduções. E muito especialmente, quem lê sem a sabedoria do reino dos céus, parece que lá está escrito que se não obedecer a Deus, Deus virá e vai jogar uma praga sobre a humanidade. Não é isso, irmãos. Se você não for fiel, o juízo de Deus é perfeito. Ele não é obrigado a ficar com aquele que não o obedece. Ele tira a bênção. E então o que acontecia? Os que seguiam o profeta de Deus eram abençoados. Os que não seguiam eram ceifados por aquelas pragas, por aquelas coisas que vinham e ceifavam a humanidade, mas não pragas criadas por Deus, porque Deus de maneira nenhuma, na sua infinita vontade, no seu infinito amor, vai criar uma coisa que destrua a criação divina, que é o homem e a pessoa a quem ele tem tanto amor, porque Deus não ama o pecado, mas ele ama o pecador, ao ponto de se sacrificar de tal forma no seu amor, que enviou o seu Filho, enviou Jesus para derramar o seu sangue puro, inocente e unigênito para todos nós, para que nós pudéssemos ser salvos pelo sangue da redenção, pelo poder e a glória do Espírito de Deus, que, aceitando o sacrifício de Jesus, nos deu a vida, nos deu a paz. E esse sacrifício, como eu lhes disse, perdurou por muitos anos, e principalmente o sacrifício de Jesus, e a fé na pessoa dele, e alguns, inclusive a fé na pessoa de Maria Santíssima, perdurou sempre, e muitas pessoas de bom coração tentaram, e até hoje às vezes tentam, pregar a vontade de Jesus, pregar aquilo que ele veio realmente fazer na terra, mas às vezes caem no erro de dizer que se não crer em Jesus, Deus vem e castiga e joga uma doença. Não é desse jeito. Por isto que passaram tantos e tantos séculos até que ele pudesse formar na Santa Avó Rosa o Consolador. E quando ele formou a Santa Avó Rosa o Consolador, quando ele viu que através dela ele podia revelar a sua doutrina, quando ele viu que se ela fosse vitoriosa, ele podia trazer para a igreja novamente a unção do Espírito do Pai sobre eles, e sobre todos, e principalmente pudesse se cumprir aquela palavra que foi dito: e todos os que nele creram puderam ter o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele disse para ela: minha serva, eu quero que este povo seja vitorioso. Mostrou para ela a bandeira e deu a bandeira da vitória, dizendo que ela marcharia junto com esta igreja à frente de todo o mal. Mas ele disse, mas eu preciso de um povo santificado, um povo cujo povo tenha amor por si próprio, e saiba que o poder do reino dos céus, para estar com ele, é preciso que ele tenha uma disciplina, é preciso que ele saiba se portar diante da humanidade, e é preciso que ele saiba
crer e obedecer na palavra e na doutrina que eu sempre quis pregar à humanidade. Porque, amados irmãos, muito embora falam de Deus, como lhes disse, o amor esfriou. Não vão mais à igreja com o desejo de servir a Deus. Vão de qualquer forma e acham que lá, depois de fazer uma oração e uma reza, podem sair e dar o seu corpo a fazer tantas e tantas coisas erradas, pode ter tantos e tantos vícios, tantos e tantos pecados e continuar a ter a graça e a unção do reino dos céus. Não é isto. O seu povo, a igreja que é para ser vitoriosa, para ser o tabernáculo de Deus aqui na face da terra, precisa que aqueles que nele creem, aqueles que receberam a graça de ter o Consolador na sua vida, terem a honra de representarem este Consolador aqui na face da terra. Por isso que eu vos digo, voltem a ter o primeiro amor e não tenham a disciplina da igreja como uma obrigação, mas tenham a disciplina da igreja como uma honra, um selo de santidade que lhe dá o direito de representar a Deus aqui na face da terra, que lhe dá o direito de poder orar por si, que lhe dá o direito de poder orar pela sua família, que lhe dá o direito de, numa situação como esta, poder orar com a humanidade, para todos pedindo a misericórdia de Deus. E por Deus ter uma igreja santificada aqui na face da terra, Ele poder dizer, no momento que for exato, para aquela pandemia, pare, porque agora eu já provei à humanidade que sem mim ninguém é nada neste mundo. Sem o meu poder, sem a minha graça, sem a minha virtude, e afastados de mim, os homens estão sujeitos a todas as pragas, a todas as maldades e a todas as coisas que o poder das trevas quer fazer, exatamente para poder matar os seus corpos e matar o seu espírito, que no caso é a segunda morte, quando um espírito não tem o direito de voltar ao reino dos céus. Então é por isto, irmãos, que nós lhes pregamos o amor, nós lhes pregamos o meio com o qual devem fazer e proceder para poderem ser santificados aqui na face da terra, para poderem representar verdadeiramente ao nosso Deus e nosso Pai. Então tenham amor. Que tristeza, irmãos, não podermos estar com todos os nossos irmãos reunidos. Quantas e quantas congregações, quantos irmãozinhos nos seus lares, alguns nem têm o direito e nem conseguem ouvir as nossas reuniões online, alguns mal conseguem pegar o programa Hora Milagrosa, e por conta do amor esfriado pela humanidade, a igreja está passando por uma situação desta, o povo está passando uma situação dessa, mas é preciso que o povo seja provado na sua fé. Muitas vezes é preciso que o povo acorde e lembre-se que no dia de reunião não é para estar no shopping center, não é para estar passeando, não é para estar fazendo aquilo que não deve, que no dia de reunião não é para estarem aqui vendo o celular, conversando no WhatsApp, brincando, conversando e falando coisas que não são do reino dos céus. É para que o povo acorde e se lembre do valor da reunião, e se lembre que quando chegam diante da nossa igreja, Deus está presente. O poder dos céus está aqui, e a graça que Jesus lhes trouxe, a bênção que o nosso Consolador nos concedeu com a glória que alcançou, através dos ensinamentos do irmão Alto, é dado a si, é dado a mim, a vós, a todos nós, a todo o seu povo na face da terra, e por misericórdia esparramada pelo mundo. Mas quantos não estão dando este valor? Quantos brincam com a doutrina? Quantos brincam com a disciplina? E quantos só se lembram nos momentos de dificuldades? Assim está o mundo. E por conta disso, agora ficam lendo palavras que estão lá no livro da Bíblia e falam, ai, Deus está rogando plaga. Não, Deus não está jogando nada. Deus tirou a sua bênção por alguns momentos e está mostrando para nós
e muito especialmente para o seu povo, que sem Ele, sem a proteção dEle, sem a graça, sem a virtude que Ele faz, para que os astros fiquem nos seus lugares, para que o mar fique nos seus lugares, e para que tudo esteja no seu lugar, o mundo em um instante pode ser destruído. E aí acaba o orgulho, acaba a vaidade, acaba todas as coisas, porque como já lhes disse, para Deus, a única coisa que importa é o seu espírito. Deus não olha com que carro nós descemos, qual é a marca do seu sapato, qual é a marca do seu vestido, do seu terno. Deus, quando olha para o seu filho, Ele olha para a santidade do seu espírito. Ele olha e vê se ali está alguém que pode verdadeiramente representá-lo aqui na face da terra. Alguém que possa ser agora, no momento dessa luta tão grande, aquele que se ajoelha diante dele e fala: Pai, tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia daqueles que trabalham junto comigo, tem misericórdia desta humanidade. Este poder foi nos dado, esta graça foi concedida ao povo verdadeiro de Deus, irmãos, e nós não podemos perder o direito desta graça, nós não podemos dispensar esta graça, nós não podemos dispensar os dons que Deus nos deu para servi-lo nesta igreja, cantando, pregando, tocando, louvando e glorificando o reino dos céus, pelas coisas do mundo, pelas coisas que vão ficar aí, que nós não vamos levar de maneira nenhuma. E foi a nós que Ele deu a missão de levar a paz, a missão de levar o amor, a missão de levar a coragem a este mundo. E quando Ele nos deu o Consolador, o que é o Espírito Consolador? É aquele que consola, que doutrina, que santifica e que convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente para que, quando este povo que está aqui na terra militando, vê algum sinal diferente, como é o que nós estamos vendo nos tempos presentes, este povo tem o direito, tem a honra de repousar o seu espírito no consolo do Consolador, tem a honra de repousar o seu espírito na graça e da virtude do nosso Deus, na graça e na unção do Espírito Santo do Pai, nas bênçãos do nosso irmão alto. E é isto que o amor de Deus faz por nós todos, e é isto que o amor de Deus quer que nós tenhamos como certeza dentro do nosso coração, que como povo de Deus, nós possamos descansar o nosso espírito no poder dEle. Precisamos fazer a nossa parte quanto à disciplina de obedecer às ordens que foram dadas para conter a disseminação da pandemia. Precisamos. Aqueles que precisam têm que estar nas suas casas, os mais velhos, os mais idosos, precisam saber os limites do seu corpo. Mas precisamos estar descansados, estar tendo dentro do nosso coração a certeza de que o Consolador conosco está, e que este Consolador irá amparar o seu povo, e que se um ou outro precisar ou tiver alguma coisa mais difícil, que tudo o que acontecer será para a glória do reino dos céus, e muito especialmente para a vitória daquele Espírito. Por isso, amados irmãos, tenham amor, voltem a ter sempre o primeiro amor à obra desta igreja. Pensem bem aqueles que estão nos seus lares e nós todos que vamos ficar nos nossos lares sem reuniões. Quanto que é valoroso a nossa reunião. Pensem bem antes de desprezar aquilo que Deus lhe deu, antes de perder o amor, a fé, a coragem de estarem presentes louvando o reino dos céus. Porque a noite completamente ainda não chegou, mas ela se aproxima. Olha os sinais. É como uma noite nós não podemos estar com todos. É como uma noite nós temos que não fazer as nossas reuniões. Nunca isto aconteceu.
Por isso precisamos ser fiéis, para nós podermos herdar a graça e a virtude do nosso Pai, de podermos vitoriosos aqui estarmos e como povo de Deus dizermos: Senhor, te agradeço porque esteve com o seu povo, esteve comigo, guardou a minha família, me guardou, guardou os que estavam ao meu lado e teve misericórdia para com a humanidade. Pensem nisso, amados irmãos. Pensem neste amor que a Santa Vó Rosa nos ensinou a ter, neste amor que o nosso irmão Aldo nos ensinou a ter, no amor que Deus sempre teve para com a humanidade e pela luta que Ele sempre teve e fez para que um povo pudesse existir e ser vitorioso. Pense no valor da sua igreja, pense no valor desta disciplina, pense no valor de tudo que nos foi dado. E pense, irmãos, quantos estão lá gritando, orando, chorando, com medo de morrer, porque sabem que as suas obras não são boas e sabem que não sabem se vão conhecer e alcançar o reino dos céus. Pense, ninguém aqui, ninguém dos apostólicos que me ouvem, eu sei que querem voltar àquela situação. Sejam fiéis, tenham força para ter amor para consigo próprio pela sua própria salvação, para ter amor para com o seu próximo, para obedecer a doutrina e a disciplina da nossa igreja, e para que, então, vitoriosos, possamos nós poder fazer com que, tão logo for possível, através da fé de cada um de nós, da fé daqueles que nos ouvem, daqueles que estão aqui e de todo o povo apostólico, nós possamos dar a vitória do reino dos céus, a glória de que o Espírito Santo do Pai possa se manifestar e garantir, por quantos anos forem necessários, que nós marchemos aqui nesta terra, até que o nosso Pai determine que a nossa missão termine, mas que todos terminem ela com galardia, com coragem, com ânimo, e que todos possam devolver ao nosso Deus o Espírito que lhe foi dado, um Espírito que tenha habitado num corpo que faça verdadeiramente a vontade do nosso Pai, e que chegue lá e possa ser coroado de glória com um galardão de herdar o reino dos céus. É isto que nós queremos. Queremos que o povo entenda o amor de Deus. E queremos que o povo entenda, então, que para Deus estar conosco, necessário se faz que a glória do reino dos céus se manifeste neste povo. E que nós possamos ser um povo que verdadeiramente honre e glorifique o reino dos céus. Guardem isso, irmãos. Não tenham medo das lutas que estão por vir. Não tenham medo daquilo que está acontecendo. Mas também não abusem. Façam a sua parte. Obedeçam às regras que estão sendo impostas. Procurem fazer tudo o que está certo. E se porventura tiverem que sair em algum lugar no seu trabalho, sempre peçam a Santa Vó Rosa a sua bênção. Tomem da água ungida, tenha água ungida na sua casa, levem a água ungida para tomar no seu serviço, ponha a sua roupa para ser ungida, use do óleo ungido, faça força, use da sua fé, assim como no tempo dos profetas, o povo usava da fé para vencer as lutas e as guerras, assim como no tempo de Jesus e principalmente depois que Jesus subiu aos céus, o povo usou da sua fé para vencer e para que o nome dele fosse glorioso e se tornasse eterno. Façam uso da sua fé. Não temam, porque temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é saber que Ele pode estar na sua vida, desde que façam a sua vontade, desde que deem ouvido por aquilo que Ele lhes diz, através dos seus santos, através da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima, que nos trouxe a doutrina do reino dos céus, para que nós sejamos vitoriosos. Tenham esta fé, todos os irmãos que me ouvem, tenham esta fé e esta coragem, tenham este ânimo, e como eu sempre lhes digo, diante
de Deus de joelhos para pedir a sua graça, mas diante das lutas, sempre em pé, porque milhares de anjos conosco estão para nos guardar, para nos abençoar, nos livrar do mal e dar a vitória da igreja através da nossa vida. Guardem estas palavras no seu coração. Tenham fé, tenham ânimo que Deus, o nosso Pai, irá resolver a situação. Mas lembre-se, quando nós voltarmos, não percam as nossas reuniões por qualquer motivo. Não deixem de cumprir o seu ministério por qualquer motivo. Lembre-se, as recriações do mundo afastam as pessoas de Deus, fazem com que a fé o amor vai se esfriando, porque começa a amar as coisas que não são de Deus, e aí a fé é abalada. Não deixem a sua fé abalar, não deixem de maneira nenhuma, irmãos. Fiquem conosco neste santo caminho, fiquem conosco na glória que lhes deu o Consolador, e sejam felizes e bem-aventurados. Amém. Santíssimo, glorioso, eterno Deus, nosso Pai Criador, neste término desta reunião, onde muitos dos teus filhos estiveram online ouvindo a palavra, porque não podem estar nas congregações da nossa igreja, não podem, por conta de tanta situação difícil, estarem juntamente conosco para podermos participar de uma reunião tal qual nós sempre participamos, tal qual nós sempre gostamos de estar no gozo da alegria e do amor de estarmos juntos com nossos irmãos. Eu rogo ao Senhor a sua bênção e a sua graça. Rogo que através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, envie os santos da tua glória em todos os cantos dessa terra. Pai Santo, tenha misericórdia deste mundo, tenha misericórdia das criaturas que sofrem, daqueles que, muitas vezes humildes, passam por tantas dificuldades, sem nem mesmo saberem por que sofrem. Alcance a misericórdia do seu Espírito a eles, lhes ajude, dê entendimento, sabedoria aos homens, para que eles possam conhecer aquilo que for necessário, para que seja contido este mal que está assolando a humanidade. Nós sabemos, Pai, que basta o Senhor olhar para o reino da terra, basta o Senhor enviar um anjo pequenino que for, e todo mal é destruído, todo mal é acabado, todo mal é desfeito. Mas sabemos também que muitas vezes o Senhor precisa fazer com que a humanidade prove daquilo que plantam, da falta de amor, da falta de fé, para poderem saber que o Senhor existe, para poderem saber que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e sempre o será. Por isso, na humildade do nosso coração, na humildade do nosso ser, nós pedimos muito especialmente para nós que somos os teus filhos apostólicos, que o Senhor não deixe neste momento de luta o nosso amor esfriar, que o Senhor não deixe neste momento de luta a fé dos teus filhos, daqueles que não podem participar das reuniões, esfriar, mas que o Senhor os mantenha nos seus lares, com a graça, a virtude e a unção do reino dos céus, com a bênção, o amparo, a proteção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo irmão Aldo. Que os seus anjos acampem nos seus lares, e onde quer que estejam os teus filhos, em qualquer lugar deste mundo, que lá esteja o seu poder e a sua glória a ampará-lo, desde que o mereça, desde que tenha fé e tenha coragem para vencer. Amados irmãos, recebam neste instante a bênção que lhes dá o nosso Deus. Creiam que neste instante o nosso Pai Celestial está chegando ao seu lar, que os anjos já estiveram presentes os visitando. Creiam neste poder e nesta glória e recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. Recebam a unção do Espírito Santo de Deus e tenham certeza que também esses que estão lembrados nesta caixinha de oração, qualquer que seja o mal que os aflige,
desde que o mereçam, desde que for da vontade do nosso Deus, também estão recebendo neste instante a bênção e a graça do nosso Pai. Que os santos e anjos os acompanhem nos caminhos dos seus lares, os acompanhem no seu trabalho, na escola, em tudo quanto fizerem, e não percam a fé. Tenham esta graça, recebam a mesma, sejam felizes, vitoriosos, e estejam conosco neste santo caminho. Amém. A paz do Senhor a todos, muito obrigado aos que nos ouviram, e que a Santa Vó Rosa esteja com todos hoje e sempre. Amém.